Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o episódio Santa Ignorância, Santa Burrice, de 1974, primeira versão, e a segunda versão foi de 1976. Pois bem, o episódio se passa na escolinha do professor Girafales e tem seu início quando as crianças estão fazendo a maior algazarra na sala de aula e a Chiquinha os fica enganando toda hora dizendo que o professor Girafales está chegando. Ela os engana a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, até que da quarta vez ele realmente chega e encontra Chaves falando mal dele. E a Chiquinha diz, ele parado atrás do Chaves, e a Chiquinha diz, o professor Girafales é tão boa gente, e ele diz, quem? Aquele quilômetro parado? Aquela linguiça? Aí ela diz, não, Chaves, o professor Girafales é muito boa gente. Ele disse, como? Se ele até deixou a gente reprovado em geografia, deu 0 para todo mundo. Então, a Chiquinha levanta e repreende Chaves por estar falando mal do professor. Só que o professor também a repreende e ela começa a chorar. E nesse momento, o Godines diz para ele, não ligue para ela, são lágrimas de crocodilo. E então ela parte para cima de Godines para brigar. Mas só que o professor Girafales a segura e então ela diz que o espera na saída. Nesse momento, o professor Girafales vai se sentar para tentar fazer a chamada e diz, onde está a lista? Nesse momento, a Pop se levanta e diz, eu estou aqui. E ela diz, não, eu me levantei porque eu sou a primeira da lista. Aí a Chiquinha disse, não, professor, essa é a tonta, é a primeira da lista dos bobocas. Então, ele começa a fazer a chamada. E quando chega a vez de Chaves, ele diz, eu estou aqui. E ele diz, não se diz estou aqui, se diz estou presente. E assim, ele continua fazendo a chamada. E quando chega a vez de Godines, o mesmo se atrasa. E ele continua insistindo, perguntando pelo Godines. Nesse momento ele entra e diz que se atrasou porque no metrô eles não o deixavam entrar. E o Chaves diz porque o metrô tinha limite de peso. E nesse momento eles começam a discutir, mas o professor Girafales manda Godines se sentar, o Nhonho, e o mesmo acaba se sentando no colo de Chaves, deixando-o sem ar. Nesse momento, o professor Girafales diz que não quer mais briga e manda o Chaves se calar. Só que ele continua falando, irritando a todos, tanto ao professor Girafales quanto a Chiquinha. Então, ele se levanta e diz para os alunos que a maioria deles, ele teve que dar notas 4 e 6, e isso, sinceramente, o preocupa. Então a Chiquinha diz, para que você não tenha mais preocupação, professor, então dê 10 para todo mundo. Então, o professor fica olhando e o prossegue. Então o professor pergunta para Nhonho como é que se diz amarelo em inglês. E ele diz yellow. Então Chaves diz que ele disse errado porque ele respondeu gelo. E o gelo não é amarelo, é branco. Então a Chiquinha intervém e diz, e se for uma raspadinha de laranja? E o professor vira para eles e diz, ele respondeu corretamente, isso é que importa. Nesse momento o Godines se levanta e diz que ainda não perguntaram. E ele pergunta como é azul em inglês e ele responde blue. E quando ele pergunta como é azul marinho, o mesmo diz que é blue marinho. E aí se tem prosseguimento na aula. Então, o professor muda de assunto e passa a falar dos animais e pergunta para Nhonho qual é o maior animal do mundo. E ele responde que é a baleia, que é o maior animal do mundo. Então, o professor diz que ele acertou e dá 10.
Então, ele pergunta: e qual é o maior animal de terra firme? Nesse momento, o Chaves se vira e diz que é o nhonho. E o nhonho replica e diz: olha, professor, olha ele, olha ele. E ele diz: ninguém tem paciência comigo. E o professor suspira fundo e diz: é preciso ter muita paciência mesmo. E dando continuidade à aula, o professor continua irritado com as insinuações de Chaves e as interrupções dele durante a aula. Então, ele diz que para não deixar ele com zero e não lhe tirar o recreio, ele pergunta quais são os animais que comem de tudo. Nesse momento, Chaves vira para ele e diz que é os ricos, pois só os ricos é que comem de tudo. Então, numa segunda etapa, Nhonho inicia-se falando dos animais invertebrados e acaba ganhando outro 10 e agradecendo ao querido. Então, a Chiquinha nesse momento se mete e diz: grande coisa, estudando qualquer um sabe. E nesse momento o professor disse: o que vocês disseram? E o Chaves diz: a Chiquinha disse: grande coisa, estudando qualquer um sabe. E o professor diz: é isso que vocês deveriam fazer, mas não fazem. Aí a Chiquinha mais o Chaves começam a rir. E então o Godinho levanta a mão novamente e diz: profé, para mim você ainda não perguntou nada. E ele diz: pois, Godinho, eu te felicito, tomara que todos os alunos tivessem esse interesse que você tem. E ele diz: o que você quer que eu te pergunte? E ele responde: sei lá, eu também não estudei nada. E então o professor pergunta: qual é a joia que de dentro dela se tira uma bola, um caroço que se faz colares e as mulheres usam no pescoço? Então Chaves diz: as azeitonas. E ele diz: não, umas bolinhas redondas. E ele diz: o nhonho? E o nhonho diz: eu só não te respondo porque eu não gosto de discutir com tonto. E o Chaves diz: quem está discutindo com tonto é você. Então o professor diz: afinal, ninguém me responde como se chama essa joia? Então a Pops diz: é o que vem dentro da ostra? E ele diz sim. E ela responde: então é o ostro. E ele diz: é uma coisa que as mulheres usam no pescoço. E o nhonho diz: a etiqueta. Aí ele diz: é uma coisa que as mulheres usam como adorno. E a Chiquinha diz: é o marido. E ele responde: é uma coisa que serve para fabricar colares de pérolas. Colares de pérolas. Então, o que é? Aí ele responde: com que se fabricam os colares de pérolas? Com pérolas. Então Godinho diz: com as pérolas. E terminou o episódio.